Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte da entrevista da Joyce. Se você, por acaso, não viu a primeira parte, não há problema nenhum, é só acessar o link que está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Vai lá, confere a primeira parte e volta aqui para assistir a segunda. E se gostarem, por favor, deem um like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal. Isso ajuda muito a mensagem chegar a mais pessoas. E se você tiver tido uma EQM, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Bom proveito. Você vai amar. Que outras experiências místicas você tem? Bom, Carlos, eu lembro nitidamente de antes de nascer, tá? Eu lembro de estar, eu vou chamar de um outro planeta, com outras crianças de idades diferentes, tanto criança quanto adolescentes, que estavam sendo preparados para encarnar na Terra. Nisso vem um ser feminino, tá? Me chama e abre uma espécie de telão muito grande. E aí, sabe quando a gente usa aquele aplicativo Google Earth, que a gente coloca um endereço e a gente começa a ver assim a Terra pequenininha, vai vindo até chegar no endereço. E foi exatamente isso que aconteceu. Mostrou o planeta Terra. Eu sou uma mulher grande, de 1,75 m, e eu comparo esse lugar onde eu estava como se fosse eu comparado a uma bolinha de gude, tá? E aí ela mostrou o planeta Terra, foi dando zoom, como se fosse zoom na tela, até que chegou num determinado lugar, um endereço ali, e eu enxerguei duas moças conversando. Uma delas muito sorridente, e esse ser feminino disse assim para mim: Joyce, aquela ali é a tua mãe. E eu disse para ela assim, isso em pensamento, tá, Carlos? Telepatia, ninguém falava como a gente tá falando agora. E eu disse assim, nossa, que sorriso lindo. E uma das características da minha mãe, apesar de ser uma senhora de 67 anos, é que ela tem um sorriso muito lindo, tá? Me chamou a atenção isso. Aí, eu só lembro desse ser olhar para mim e disse assim, está na hora. E eu tive a sensação, vou dizer assim, de estar numa cápsula de energia, tá? E comecei a vir em direção à Terra. Só que conforme eu via vindo pela Terra, eu via formar constelações. Eu passei, como eu te disse, eu insisto em falar isso porque foi a sensação que eu tive, que eu passei por 4 céus. Um deles me chamou muita atenção porque era um céu rosa, lindo, 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 lindo. E quando eu adentrei aqui, vou dizer, na nossa atmosfera, eu pensei assim, nossa, mas esse céu é só azul, que céu sem graça, eles não têm outro céu maravilhoso. E aí eu enxerguei o telhado do hospital da minha cidade. E aí lembro de chegar perto do telhado, e aí dá um momento assim de vácuo, de escuridão, e eu já acordando, vou dizer acordando, tá? Mas assim, eu encaixando no meu corpo de bebê, enxergando a luz da sala de cirurgia, que a minha mãe fez uma cesárea para ter eu, e eu muito desconfortável, me sentindo muito mal dentro daquele corpo pequeno, achando os médicos assim, desculpa a palavra, mas achei assim os ignorantes, tá? Porque por que eles precisavam falar? Como é que eles não se comunicavam por pensamento? Sabe? Eu me senti muito desconfortável. Eu achava assim que aqueles médicos assim, nossa, são muito precários. Tem muito que evoluir aqui, nossa. Sabe? Eu ouvia eles conversando e eu queria responder e me dava uma certa raiva porque assim, eles não estavam me entendendo. Eu conversava com eles por telepatia, mas eles não me ouviam. Essa foi a minha experiência vou dizer, antes de nascer. Eu acho essa sua lembrança espetacular, sabe? É muito raro. Já teve
eu acho que, eu não sei se 1 ou 2 casos, assim, da pessoa ter lembrança de antes de nascer. Tem uma coisa que me parece que precisa ser abordada, que é o momento em que você, como existência, entra no corpo. Eu pergunto a você, você não tem lembrança de estar dentro do útero da sua mãe? Não tenho lembrança. A lembrança é que você entrou naquele corpo após o nascimento, como se até então aquele corpo fosse um robô sendo preparado. Uma coisa que eu esqueci de contar agora, que você sabe que eu lhe falei, né? É que durante a gestação, a minha mãe comentava que eu não me mexia. E um médico chegou a cogitar que eu seria uma criança que teria sérios problemas. Achava que eu tinha algum problema muito sério, porque eu não me mexia, seria uma criança doente, uma criança especial. E aí acontece aquele fato que eu lhe disse, que ela chegou num centro de Umbanda, de confiança da família, em desespero, porque ela achava assim, ela também... Carlos, ela fez um tratamento de 6 anos tá? E aí ela chegou nesse lugar, e tinha o dirigente da casa, que estava em incorporação no caso, e ela disse que quando chegou na frente dessa entidade, essa entidade tocou na barriga dela e disse para ela, fica tranquila que ela é uma das nossas. E nesse momento, foi a primeira vez que ela sentiu eu me mexer. Isso ela disse que eu já tinha por volta de 7 meses, ela tinha por volta de 7 meses de gestação. De que forma você entende essa frase, ela é uma das nossas? Olha, Carlos, eu sempre achei assim que eu tivesse uma ligação com eles por causa desse lugar que eu vim. Esse lugar que eu vim. Eu acho que eles funcionam para mim como se fosse um elo de ligação. Eles quem? Eu digo essas entidades da Umbanda. O que eu quero voltar a falar sobre o momento do encaixe no corpo é que tem experiências um pouco diversas que me fazem pensar que possivelmente existe uma variedade de situações possíveis. Porque tem pessoas que se lembram de toda a gestação, como estando dentro do útero da mãe, se lembra até saindo, que não queria nascer, e que ouvia vozes falando, você precisa nascer e tudo mais, e estava lá, no escurinho do cinema, sabe, muito tranquila, sem querer nascer. E depois soube pela mãe que foi um parto bastante complicado. Eu ia dizer, outro detalhe, Carlos, é que assim, conforme eu vinha me aproximando do planeta Terra, eu era uma consciência, tá? E eu era a folha que caía da árvore, eu era o céu estrelado, eu era a nuvem que passa, eu era tudo, entendeu? Então, quando eu encaixei no corpo, eu me senti assim, meu Deus, eu tô presa, eu tô limitada agora. Você era tudo, mas ao mesmo tempo era você. Exatamente. Uma sensação de plenitude. Tem até um caso de uma entrevista em que a pessoa, a mãe estava grávida e este homem, enquanto a mãe estava grávida, barriguda, não sei, talvez uns 6 meses, simultaneamente o filho dela que estava dentro da barriga estava também fora da barriga, vendo a mãe. Eu não me lembro, ele mora no Japão, vou pedir perdão a ele, dele ver agora, me fugiu o nome da experiência, mas eu vou colocar na descrição do vídeo o link. Mas é muito interessante porque ele, que estava dentro da barriga da mãe, viu coisas que ele só teria como ver se estivesse fora, naquele momento. Então, isso que me faz pensar que existem várias possibilidades, como se essa consciência pudesse se acoplar ao corpo desde o momento da criação do ovo, né, da junção do óvulo com o espermatozoide, como em algum momento durante o processo, como depois do nascimento e como pode estar em mais
de um lugar ao mesmo tempo, estar, não sei se o certo é falar de um lugar ao mesmo tempo, ou se a consciência pode, enquanto o corpo está em desenvolvimento no útero da mãe, se a consciência pode sair e enxergar de fora. Não sei se isso traz alguma ideia para você, mas eu queria te contar. Excelente. E outra coisa, Carlos, também que eu lembro de situações, eu ainda bebezinha, de meus pais se virarem assim, nos 30, como se diz, tentando, é o mamá, é a fralda, é a comidinha, é isso, aquilo, e eu chorando muito. Só que o meu choro era choro de saudade desse lugar. Não era que eles estivessem fazendo alguma coisa errada comigo, era a saudade desse lugar que eu vim. Muito interessante isso. Eu vou até fazer uma pergunta que faço muitas vezes, se essa saudade desse lugar te acompanhou depois, se você tinha esse hábito de olhar para o céu com saudades, nem sem saber de onde. Sim. Inclusive, Carlos, aconteceu um fato agora recente, no caso, assim, que um dia eu cheguei lá na casa da minha mãe e eu fui contar esse fato de vir de outro lugar, eu tinha 40 anos, tá? Eu não contei, nunca contei para minha mãe. Porque eu ficava esperando que alguém me contasse algo parecido para me manifestar. Porque eu não queria passar pelo ridículo, tá? E aí, lá com 40 anos, eu resolvi contar para minha mãe. E aí, um dia agora, faz acho que uns 3 meses mais ou menos, eu estava muito triste, cheguei lá na casa dela. E quando a gente foi sair da casa dela, ela olhou para o céu, exatamente vou dizer assim, para a coordenada que eu costumo usar, porque eu sei que a Terra gira, né? Mas assim, a direção que eu costumo olhar para o céu. E aí ela disse assim, calma minha filha, eles estão te observando ainda, eles estão muito felizes com o que tu tá fazendo e não vai demorar muito para que tu volte, mas assim, ainda não é o momento. Foi isso que ela falou. E aí eu disse, mãe, você viu? E ela disse, sim, eu vi. E é lindo demais. O que ela viu? Eu não entrei em detalhes, Carlos. Ela disse para mim simplesmente que viu e que era lindo demais. E que era para mim ter paciência. Como você falou que nunca comentou isso até os 40 anos porque estava esperando que houvesse um caso parecido, vale a pena você assistir no canal um relato da Nelma chamado Eu Vou Pra Terra. Ah, que lindo. É onde ela descreve a sensação dela entrando na atmosfera, vindo para cá. Eu queria te fazer uma pergunta. Você disse que tinham várias crianças nesse outro planeta e tudo mais. Então eu queria perguntar, nesse planeta tinha também um conceito de ser criança? Porque quando você falou aqui, era uma consciência que ia entrar num corpo. Mas você comentou que lá eram crianças recebendo orientações antes de vir para cá. Mas você falou crianças porque seriam crianças aqui ou eram crianças lá? Ou não existe esse conceito de criança? Ou a pergunta também que vem junto é, você nasce e morre também naquele planeta? Não nasce e morre naquele planeta. E tinha até inclusive assim, me chama a atenção, Carlos, que tinha assim, desde crianças assim, indígenas, crianças com características de, vou dizer assim, alemãs, vou dizer assim, várias raças, várias etnias que iriam encarnar na Terra, em diferentes lugares. Mas é como se elas já tivessem essa etnia mesmo naquele planeta? Eu não sei se elas iriam encarnar com essa característica aqui na Terra, isso eu nunca parei para pensar, pode ser. Talvez elas já estivessem com a etnia que teriam aqui. Exatamente. E várias idades. E detalhe, lá eu não era uma bebezinha. Lá a minha, vou dizer assim, a minha consciência de idade, comparando aqui na Terra, por volta de uns 16 anos lá. Mas você sentia que lá era um lugar onde se vivia plenamente uma vida ou era tipo uma rodoviária onde você estava? Uma rodoviária, exatamente isso. Então você não sabe exatamente o que seria viver naquele planeta? O que eu lembro é de esse ser me comentar que aqui na Terra existia dia e noite. E lá só havia dia.
Como é que só existia dia lá? Eu, como físico, fico pensando, mas a noite e o dia é feita pela rotação da Terra, né? Que uma hora você está vendo o Sol e outra hora você não está vendo o Sol. Bem, tem um jeito de existir uma rotação que seria o planeta está próximo de dois sóis. Uma hora está recebendo luz de um, uma hora está recebendo luz de outro. Ou também nesse ambiente que não é o ambiente da matéria, como nós conhecemos aqui, com certeza não, talvez esse planeta não necessitasse da rotação. Você tem alguma ideia sobre isso? Eu acho que não necessitava da rotação. Essa é o que se aproxima mais da minha, vou dizer, da minha realidade, no caso. Porque eu fiquei surpresa quando disseram que aqui tinha... E ainda eu me lembro de pensar assim, como assim tem dia e noite? Não é sempre dia lá? Não, lá eles precisam do dia e da noite. Mas se lá é sempre dia, é porque também tem um fornecimento de luz, vamos dizer assim, em toda a região dele. E eu não me lembro de luz do sol, eu não me lembro de lua, eu não me lembro desse tipo de coisa lá. Eu não me lembro. Você não se lembra da sua vida lá, você só se lembra dessa que nós chamamos de rodoviária. Isso. E as pessoas que estavam lá estavam todas como você, aguardando. Aguardando o seu momento, muito felizes, crianças brincando. O chão parecia assim, como se fosse um chão de vidro, vou dizer assim, tá? E crianças brincando ali, felizes porque iriam encarnar na Terra. E você pode dizer por que elas estavam felizes por encarnar aqui? Eu acredito, Carlos, eu digo pela minha parte, assim, que era uma nova oportunidade. Oportunidade do quê? De evolução. A gente está em constante evolução. A evolução é infinita. Essa mulher que falava com vocês, ela tinha os traços humanos como estamos acostumados a ver? Ela tinha uma estatura, ela não era muito alta, por volta de 1,70 m, magra. Eu lembro que a característica do rosto dela parecia uma característica assim de um rosto oriental, mais bronzeada, cabelos ondulados até a cintura, porque conforme ela não caminhava, tá? Ela volitava, o cabelo balançava, o cabelo ondulado balançava, assim. E usava um vestido. Esse vestido, ele tinha como característica, sabe um tecido que existe, eu não sei o nome daquele tecido, que conforme você vira, ele fica azul ou rosa, ele muda um pouco de cor? Era assim o tecido do vestido que ela usava. E vocês também volitavam? Sim. E o que você via à sua volta? Não sei se você está num planeta ou se você já estava numa estação de partida. Eu acho que eu chamo planeta, mas provavelmente eu estava numa estação de partida. Eu só lembro desse episódio aí, de estar nesse lugar, como se fosse assim, vou ser sincera, como se fosse uma nave, tá? E aí ela me chamar, esse ser feminino me chamar, e aí ela fez assim com a mão e abriu um telão muito grande, e aí ela mostrou a Terra lá longe, assim, tinha outros planetas, tá? Não tinha só a Terra, e ela mostrou a Terra muito pequenininha comparada ao tamanho de uma bolinha de gude, e aí foi dando zoom, zoom, até chegar o planeta Terra, e aí aconteceu o que aconteceu. E todos iam para o planeta Terra? Aquele grupo ali era em torno de 16 crianças que iriam, vou dizer crianças, tá? Queriam encarnar no planeta Terra em países diferentes. Então, voltando àquela questão da idade, já que você falou crianças aqui, você não sabe, você falou que você sentia ter 16 anos lá, mas você não entende se você ficasse lá, o que aconteceria com você quando você tivesse uma outra idade. Não sei. O que você via à sua volta? Você falou agora que você estava numa nave. É uma certeza isso? É uma certeza. Você falou que você estava num planeta porque talvez achássemos esquisito você falar que estava numa nave? Não.
E assim, Carlos, tu vai achar assim muita prepotência da minha parte, tá? Mas esse planeta não é do nosso sistema solar. E por que eu acharia muita prepotência sua? Não sei. Eu tenho um amigo, muito amigo, querido amigo, que ele é analista de sistemas e ele sempre teve essas experiências fora do corpo. Né? E eu sempre observei, eu sei disso antes de existir o canal. Ele diz que numa saída do corpo que ele teve, ele se viu num lugar tão longe, tipo, como se fosse outra galáxia, e que uma voz indicou o ponto naquela imagem enorme onde estava a Terra. Então, quando você fala que não era no sistema solar, falei, bem, já ouvi isso antes, tudo bem, não vou achar prepotência nenhuma. Pelo contrário, eu quero saber, você sabe onde estava? Não, eu tento puxar pela memória, eu já pedi várias vezes para que me dissessem e não tem essa recordação de onde era esse lugar. Só sei que era fora do nosso sistema solar. Isso eu tenho certeza. E essa vinda sua e dessas outras consciências, digamos assim, de que fossem 16, 15, 16, essa vinda está relacionada com o momento atual que estamos vivendo, que muitos chamam de transição planetária, desculpe. Carlos, eu não sei te explicar o porquê, mas tem a ver com a transição. Você não sabe explicar, mas eu vou falar para você. Ok, você veio aqui por causa disso e eu quero que você tente, por favor, imaginar uma razão, porque o que você falar agora vai ser ouvido por muita gente. Talvez seja uma boa oportunidade de você falar alguma coisa do porquê de você estar aqui. Uma característica que todo mundo comenta é que eu tenho como é que eu vou dizer assim, uma facilidade de transformar momentos muito difíceis em um momento de descontração, de comédia até, vamos dizer assim, que tira a pessoa daquela situação de absoluta tristeza. E uma das coisas que uma vez um desses seres que conversa comigo me falou, que a minha missão aqui na Terra era de trazer alegria, porque a alegria, ela aumenta a nossa frequência e nos coloca num patamar, como é que eu vou dizer assim, sai dessa terceira dimensão e vai para uma dimensão acima. Foi isso que disseram. Algumas pessoas em entrevistas têm falado sobre, como se recebessem essa informação, sobre a importância de não se sentir com medo. E quando você fala em trazer alegria, de uma certa forma, isso parece o contrário do medo. Eu queria saber se faz sentido para você falar na importância de não sentir medo nesse momento. Faz total sentido. Total sentido. E por que é importante não ter medo? Assim, o que me falaram é que assim, o medo, além de nos limitar, faz com que a nossa imunidade baixe, e aí é onde vem as doenças, onde vem as nossas limitações aqui na Terra. Eu vou provocar você um pouquinho aqui. Você está falando, essa imunidade, ela diz respeito só à entrada de vírus, de bactérias, ou diz respeito a uma imunidade mais ampla, inclusive de influências? Uma imunidade mais ampla, com certeza. Você pode nos explicar um pouco mais sobre isso? Eu vou pular uma etapa aqui da nossa cronologia para você ter uma ideia. Em 2020, já quando estava no período, né, da pandemia, que a gente estava em lockdown, eu recebi uma corrente de oração de Nossa Senhora, tá? E assim, caso eu vou ser bem sincera, todas as correntes que me mandam eu apago, tá? Esse pecado eu tenho. Mas aquela me chamou a atenção
porque era para fazer a oração para Nossa Senhora às 3 da tarde. É um horário que eu sou apaixonada, às 3 da tarde. E eu disse, tá, essa eu vou fazer. E aí eu chamei o meu filho, eu disse, filho, a gente vai fazer uma oração para Nossa Senhora agora às 15 horas e tudo. E não, mãe, tá, vamos fazer. Eu preparei a minha sala, coloquei ali um livrinho, né? Coloquei a oração ali, a gente se ajoelhou, ele se ajoelhou junto comigo e a gente começou a fazer a oração da Ave Maria. E, Carlos, eu acho que assim, ó, na primeira frase que a gente começou a orar, deu uma crise de riso na gente. Uma crise de doer a barriga, da gente rolar no chão, a gente olhava um pro outro, a gente continuava rindo sem parar. E aí, quando eu pensei assim, quando eu fui pensar, nossa, que pecado, era pra mim estar, né, com aquela cara enferruscada, rezando, meu Deus, Nossa Senhora, e eu tô rindo. E eu pensei assim, eu não tô debochando da Nossa Senhora, foi mais forte que eu. E aí a voz disse, a alegria faz aumentar a imunidade. Muito bom isso, hein? Voltando a falar da transição planetária. Você sente ter recebido alguma informação antes de vir para cá que você viria por algum motivo relacionado a esse momento que estamos vivendo? Sim, me foi dito que iria acontecer a transição planetária aqui na Terra. Era um momento muito especial. Não só eu, mas outras pessoas seriam testados o tempo todo, mas que era para mim ficar muito feliz, que era um momento muito especial para a história da Terra. Era para mim ficar muito feliz. Você falou para a história da Terra. Até que ponto você sente que a transição planetária é da civilização e é do planeta, ou é dos dois? Como é que isso se dá? No meu entendimento, é algo universal. Tudo está interligado. Universal quer dizer outros planetas, outras galáxias? A Terra evoluindo, outros planetas mais evoluídos evoluem. Um depende do outro, um puxa o outro. Algumas pessoas comentam que elas sentem que antes de virem para cá, para o planeta Terra, tiveram uma reunião preparatória, onde foi explicado isso ou aquilo. De alguma forma, você sente ter tido essa reunião também? De forma individualizada. Como você diz, só eu e esses... Tipo, olha, você vem aqui, vai ser assim, você vem aqui, vai ser assim, onde você pode escolher também alguma coisa. Sim. Tem a experiência também, Carlos, não sei se vale relatar, que eu lhe comentei que eu lembro de uma vida passada, não exatamente da vida passada, mas os momentos que antecederam a minha, vou dizer, o meu desencarne. Sim, eu quero muito que você fale. Aproveitando isso, você tinha a noção, ao vir para cá nessa cápsula, conforme você falou, que você já tinha estado aqui antes? Sim, mas como eu te disse, o meu nascimento foi algo assim que me trouxe muita felicidade, porque eu sabia que eu viria para um lugar muito próspero, um lugar muito bonito, com uma natureza muito linda, que era uma oportunidade assim de viver algo muito feliz. Essa sensação que eu tive. Você não teve uma felicidade, olha, estou voltando para a Terra, isso não? Não. Mas você sabia que já tinha estado aqui? Sabia. E esse conceito de materialização aqui, de usar um corpo aqui, ou de encarnação, existe também em outros planetas? Não sei te responder. Se eu te responder, eu vou te dar alguma resposta, eu vou estar mentindo, eu não sei. Ok, você não sabe então se você teve vida em outros lugares, é a decorrência disso. Você se lembra de ter estado aqui mais de uma vez? Sim. Você saberia dizer quantas ou foram muitas? Eu lembro nitidamente de uma. O que você pode nos contar sobre esta uma? Essa uma, sim. Eu sempre tive essa visão, vou dizer assim, essa lembrança. Eu, num campo de concentração, eu era uma moça,
tá? Usava roupa muito pesada, assim, de lã, vou dizer assim, essa sensação que eu tenho. E eu estar numa fila para entrar numa câmara de gás, tá? Na fila, eu lembro de estar assim, tipo, a mesma sensação que eu tive lá no afogamento, lá no mar, assim, tipo assim, agora eu não adianta mais lutar, eu vou morrer mesmo, tá? Eu entro nessa câmara de gás com várias outras pessoas, tá? E uma menina, tá? Uma menina, cabelinho loirinho, ela me puxa pela roupa, eu olho para essa menina tem por volta de uns 6 anos, e ela diz para mim assim, ó, não precisa ter medo, morrer não dói. E quando ela me fala isso, me dá uma sensação de relaxamento, de tranquilidade. E aí, nesse mesmo momento que na minha cabeça provavelmente eu tenha morrido, eu viro uma bola de luz. Eu viro uma bola de luz e vou para cima. Essa bola de luz vai, vou dizer, em direção ao céu. E depois a lembrança que eu já tenho é nesse lugar, já sendo preparada, que eu iria reencarnar na Terra. No caso, no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, lugar muito próspero e tudo. É essa lembrança que eu tenho. Essa criança que falou com você teria, o quê, uns 10 anos? Uns 6 anos. É uma menina. Interessante, como é que ela sabia que não doía? Carlos, eu vou ser sincera contigo, já que eu tô jogando limpo aqui, né, colocando as cartas na mesa, é um espírito que me acompanha de várias vidas. É um espírito, inclusive, que não reencarna mais na Terra, tamanha evolução que ela tem. Ela não é desse planeta? Não. Você nem sabe de onde ela é? Não sei, mas é um planeta muito evoluído. Você fala ela porque você a sente como feminina? Como feminina. Muito bonito o que você tem nos contado, estou gostando muito. Quando a gente conversa algumas vezes, eu e ela costuma dizer que ela é muito linda, tá? E que aqui a gente está muito atrasado. Quando a gente mostra quando eu comento alguma coisa com ela sobre tecnologia aqui, ela diz assim, nossa, vocês estão muito atrasados, muito atrasados. Ela parece ser bem-humorada. Muito bem-humorada. Teve um episódio que eu comentei com ela a respeito de celular, alguma coisa assim, e ela disse assim, nossa, lá da onde eu venho, ela comentou assim, lá a gente não precisa de aparelho. A gente pensa na pessoa que a gente quer falar e a pessoa se materializa na nossa frente por holografia, foi assim que ela falou, e você conversa com a pessoa, não precisa de aparelho. Ela disse assim, aqui vocês ainda vão chegar nessa fase aqui na Terra, mas vai demorar um pouco. Ok, você está na cápsula de energia vindo para a Terra. Você passa por 4 céus, um deles cor-de-rosa. O que mais você pode nos contar sobre esses outros céus? Céus, assim, normal, com nuvens, só que cores diferentes. E detalhe também, Carlos, é que assim, quando eu passei vou dizer assim, pelo primeiro céu, tá? Me veio daí na cabeça assim, será que eu vou nascer menino ou menina lá na Terra? Porque lá eu era menina, mas eu tinha noção que quando eu chegasse na Terra eu poderia ter um sexo diferente. Você teve alguma experiência onde você sentia que não havia sexo nas pessoas, assim, ou seja, eram todos iguais, não havia homem ou mulher? Não, porque lá em especial, vou dizer, esse evento aí antes de eu nascer, esse ser para mim era um ser feminino. E crianças ali que estavam para reencarnar tinha assim tanto meninos quanto meninas. E você falou de várias etnias? Isso, de várias etnias. Voltando a perguntar, você acha que as etnias eram já meio que reflexo da vida que teriam aqui? Com certeza. E voltando agora ao ser que te acompanha há muito tempo, que falou ali naquela criança,
através daquela criança, não precisa ter medo. Então, deixa eu perguntar, naquele momento havia uma criança e ele falou através dela para você? Como é que foi? Carlos, o que eu penso hoje que ela se manifestou ali como um espírito, não uma criança em si, porque assim, haviam só adultos dentro daquelas câmaras de gás. Não haviam criança, pelo menos aqui eu entrei e não tinha criança. Mas você falou de início como sendo uma criança, foi para não expor tão profundamente a coisa que depois você expôs, ou de alguma forma naquele momento surgiu como se fosse uma criança ao seu lado? Nunca houve essa criança, na verdade. Tem essa possibilidade. Qual? De nunca ter havido essa criança, no caso. Mas eu lembro nitidamente, eu tenho a lembrança dela puxar minha roupa, tipo assim, presta atenção em mim, porque eu estava ainda envolvida com aquela coisa assim, eu não tenho mais o que lutar, a gente vai morrer, aquela coisa, com aquela tristeza, e ela me puxar e eu olhar e ela dizer, não tenha medo, morrer não dói. Me dá vontade de pensar que essa voz que sempre te acompanha se mostrou para você através de uma imagem que seria diferente de todos à sua volta. De que forma seria diferente, sendo uma criança? E uma criança, assim, me chama a atenção, uma criança lourinha, cabelo comprido, olhos azuis. E aí, como é que foi esse momento da sua passagem ali? Eu sei que você virou uma bola de luz. Você tem a lembrança do gás entrando na sala? Não. Só lembro depois dela falar, eu senti uma tranquilidade. Eu respirar e sentir uma tranquilidade e virar essa bola de luz. E aí depois já tem a lembrança de eu já sendo preparada para voltar na Terra. E muito otimista, porque eu viria para um lugar maravilhoso, um lugar próspero, que seria o Brasil, no caso. Você acha possível que você já tenha vindo outras vezes? Eu acho, mas eu não tenho lembrança. Acho muito possível. Então nos conte de outras experiências, conforme combinamos que você nos contaria, por favor. Tá. A outra experiência, muito breve, assim, eu tinha por volta de 9 anos e estava andando de bicicleta com as minhas vizinhas, amiguinhas, assim, final de tarde de domingo, acredito que por volta de umas 5 horas da tarde. A gente está andando de bicicleta e de repente eu enxergo eu chamei de sol, tá? Um sol vermelho enorme, muito grande. Eu parei a bicicleta e eu olho na volta, vou dizer assim, a realidade tinha congelado. Minha guia, todo mundo tinha congelado. O tempo parou. E eu olhei aquele sol vermelho, muito lindo, e aí eu virei, no caso assim, virei para trás, acho que para comentar com elas estavam vendo aquele sol lindo e maravilhoso, e aí tinha o nosso sol. E aí eu pensei assim, nossa, 2 sol? Como assim? E aí nesse momento, vou dizer assim, descongelou, elas já estavam indo para suas casas, me dando tchau, sabe? E aí, na segunda-feira, a professora perguntava para nós o que tinha acontecido no final de semana, para a gente, né, dizer, e aquele dia me deu vontade de levantar a mão. Coisa que eu nunca fazia, eu sempre fui muito quietinha. E eu levantei a mão e contei. Quando eu contei, né, eu fui exposta ao ridículo, porque a professora disse, Joyce, não existe 2 sóis. O que aconteceu? E aí foi aquela risada, e aí eu disse, bom, eu não vou contar mais nada do que eu costumo ver. Essa foi uma experiência. E até hoje você não tem a menor ideia do que era aquele segundo sol? Não tenho. A voz nunca explicou sobre isso? Nunca perguntei, vou ser bem sincera. Se eu disser, eu tô fazendo injustiça, nunca perguntei. Ela sempre comentou assim, ó, que eu era um ser muito especial, que eu tinha muita luz. E uma certa vez ela disse assim, ó, que estava chegando o momento que eles iam se manifestar aqui na Terra, tá? Esses seres iam se manifestar aqui na Terra. Muita gente ia se assustar, alguns chegariam ao ponto de loucura, mas eu já estava acostumada com eles. Então não iria me assustar. Até que ponto você e eles não são a mesma coisa? Também nunca pensei sobre isso. Porque você veio de lá.
O que eu sinto é que eles assim estão me dando uma oportunidade de eu evoluir para de repente daqui a muito tempo eu estar mais próxima deles. É isso que eu sinto. É interessante que você tocou no momento em que se tem falado muito sobre importância de não ter medo. Muitas pessoas falam que está chegando um momento em que eles vão aparecer e que muita gente vai se assustar, mas que é importante não ter medo. Então, por que é importante não ter medo? Não é porque, na verdade, é tudo a mesma coisa? Somos todos interligados? E, Carlos, eu vou ser mais ousada. Uma vez eu perguntei por que eles não se manifestavam, por que os cientistas não encontravam provas de que eles existiam. E aí me foi falado assim, ó. Na Terra, vocês se limitam a uma tabela periódica, tá? E nós somos feitos de um tipo de elemento que vocês ainda não descobriram. E nós não vamos adentrar a Terra. Muitos de nós já estão entre vocês. Eu sinto ter mais de uma informação nisso que você falou. Assim, muitos de nós já estão entre vocês. Eu pergunto, você não é uma dessas pessoas? Não sei te responder, Carlos. Essas 16 pessoas que vieram para cá por causa desse momento da transição planetária já não são pessoas especialmente enviadas para, de alguma forma, fazer alguma coisa positiva para o planeta e para a civilização nesse momento? Acredito que sim. Quando você fala que nós nos limitamos a uma tabela periódica e que eles são feitos de elementos que nós ainda não descobrimos, digamos assim, ela está se referindo a um corpo físico ou tipo de físico que elas tenham. Porque, no fundo, elas são consciências como você também é consciência. Tá certo? Tá certo. Mesmo que sejam consciências com diferentes níveis de compreensão ou de elevação, não sei como dizer. Mas, na essência, o corpo é só um robô, seja com os elementos da nossa tabela periódica ou não. Estou certo? Está certo. Então, ainda falando sobre, já que você trouxe esse assunto, e é um assunto que está muito em voga, né, que estaríamos próximos até o Pentágono tem mostrado seres, e no canal tem um vídeo que eu fiz de alguma coisa que estava no céu aqui, ou seja, e também podemos pensar, mas será que todo esse universo foi feito só para a gente? Um universo que é tão infinito? Eu pergunto, que informação você tem que você possa compartilhar conosco sobre o que seria esse aparecimento? Por que eles estariam aparecendo para nós? Eu imagino, por tudo que você falou até agora, que seria no sentido de nos proteger ou de evitar alguma coisa. Eu pergunto se é isso ou se eu preciso saber de mais alguma coisa. Não, o que eu sei, assim, são seres muito amorosos, tá? A gente, pelo que eles me disseram, a gente evolui através da alegria, através do amor, tá? É isso que eles me dizem. Inclusive, tem o relato, no caso, né, de um dia que eu estava assistindo um vídeo aleatório e, de repente, eu fui para uma nave, tá? Uma nave muito grande, tá? E nessa nave, eles mostravam, vou dizer eles, porque assim, eu não vi ninguém, tá? Eu não vi ninguém, mas assim, foi me mostrado várias pequenas naves aqui próximo à crosta terrestre, que elas soltavam uma espécie de, vou dizer assim, um líquido branco. E aí eles explicaram que aquilo ali era um líquido de amor que precisava aqui para a Terra. Porque a gente ia passar um período muito difícil, tá? Difícil, mas justo. Eles fizeram para mim, difícil, mas justo com todos aqui. Mas que depois deste período, as coisas iam melhorar muito para todos aqui na Terra. A gente ia viver a nova Terra.
Foi isso que me foi passado. E detalhe, Carlos, que assim, eu não te comentei naquele dia, mas disseram assim, essa nave, quem comanda é Jesus, essa nave que eu fui. E depois de um tempo desse sonho, eu perguntei para este ser se aquilo ali tinha sido uma fantasia da minha cabeça, porque é possível também, né? A mente humana é capaz de qualquer coisa. E aí o ser disse, não, tu vai nesses lugares, pode confiar que tu está indo. Eu não entendi o tu vais nesses lugares. No caso, assim, em nave, sabe? Isso aí que ele quis dizer, que não era uma fantasia da minha cabeça, que eu ia, que eu realmente ia nesses lugares. E que lembrança você tem do interior dessas naves ou do exterior delas? Do interior, assim, muito metal, não haviam botões e de ser muito grande, muito grande. Eles tinham uma visão total, vou dizer 360 daqui da Terra, eles tinham. Eu vou dizer eles, eu não, como eu te disse, eu não enxerguei ninguém. Eu ouvi essa voz e apenas essa voz diz que o comandante desta nave muito grande era Jesus. E você não sabe de onde ela vem também? Não sei. Interessante que a nossa entrevista está sendo um pouco diferente do que eu pensava que seria. Eu pergunto a você, eles estão próximos de você agora? Sim. E essa voz está orientando sobre o que você deve falar? O tempo todo. E o que ela gostaria que você falasse agora? É justo eu fazer essa pergunta? Não deixem de assistir a terceira e última parte dessa maravilhosa entrevista da Joyce, que já foi publicada ou será publicada nos próximos minutinhos. Você vai amar. E se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho, porque assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo, saindo do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?